você vai lidar muito mais diretamente com questões voltadas para a procrastinação, desde as primeiras consultas, vamos dizer assim, com pessoas que procuram o processo psicoterapêutico para o autodesenvolvimento. São aquelas pessoas que não têm nenhum psicodiagnóstico relacionado a patologias, mas que procuraram o processo psicoterapêutico para o autodesenvolvimento. Então, você vai lidar sim com procrastinação na clínica e nessas pessoas, muito provavelmente, você vai lidar desde o primeiro atendimento, tá? Então, é muito comum, é natural que as pessoas procrastinem, todo mundo procrastina, porém, a procrastinação, quando ela é crônica, quando eu deixo de fazer muitas coisas por conta aí do medo do fracasso, ela pode estar relacionada sim a um problema psicológico, seja ele de saúde, seja ele de desempenho ou seja ele de relações sociais. Então, muitas vezes, se a pessoa o tempo todo procrastina, isso deve ser observado porque pode sim estar associado a algum problema psicológico, tá? Mas o que é a tal da procrastinação? Eu não vou falar aqui sobre significado da palavra, não é nada disso. A ideia realmente é entender de uma maneira prática o que é a procrastinação, tá? Na verdade, a procrastinação, ela está associada a adiar uma determinada atividade, adiar uma determinada coisa na sua vida, percebida como desagradável, a fim de evitar uma sensação ruim, tá? Então, eu evito alguma coisa desagradável porque eu não quero lidar com alguma emoção ruim, tá? De certa forma, essa evitação, ela pode ser percebida como algo positivo e aí é que está o problema, porque eu deixo de lidar com aquela situação que me gera alguma emoção ruim e aquilo vai me gerar algum tipo de alívio. Então, de certa forma, a curto prazo, você entende que a procrastinação ela pode gerar um alívio e eu posso me sentir mais calmo, mais tranquilo? Sim, né? Pois é. Aí, a partir daí, eu vou tendo menos tempo para fazer uma determinada tarefa, eu vou ter mais estresse, porque o meu tempo vai diminuindo, eu vou deixando aquela situação para depois. E para depois o meu tempo vai diminuindo, eu só vou ter isso, quando na verdade eu podia ter isso tudo. O famoso TCC, eu preciso fazer o TCC, é chato, não gosto de escrever, então isso me gera uma sensação ruim. Para eu ficar mais calma, eu vou lá e de repente assisto um filme, deixo de fazer o TCC. Daí eu vou lá e vou para as redes sociais. E aí vou fazendo outras coisas que não aquilo que eu tenho que enfrentar. Aí chega no final, eu tenho menos tempo, mais estresse, aumento de adrenalina e na hora que eu resolvo aquele problema que eu tenho que resolver, isso também pode ter um desfecho mais relacionado a um alívio momentâneo, então eu posso novamente entender que aquilo é uma sensação não tão ruim assim. Ocorre que, ao deixar, você entende que em geral, em primeiro momento, a procrastinação para o meu consciente ele percebe tudo isso, mas para o meu inconsciente, ele é alguma coisa que alivia algo que eu não tô afim de entrar em contato? Pois é, né, gente? E a partir daí é que a gente precisa entender tudo isso, porque a gente precisa entender quais os mecanismos que o nosso paciente usa para lidar com esse processo de procrastinação, para que a gente psicoeduque, né? E a partir daí ele consiga lidar com tudo isso de uma maneira mais positiva, né? Uma vez que eu procrastino, eu deixo de fazer alguma coisa, aquilo me gera o alívio momentâneo, porém,
eu não consigo fechar um ciclo. Então, eu tenho que entregar, eu tenho que fazer uma apresentação em público e eu não me preparo suficientemente para aquilo tudo. Eu fico com menos tempo para fazer a preparação e de repente eu me preparo de uma maneira mais superficial e na hora que eu me apresento muito mais ansiosa. Então, isso de repente pode me gerar mais ansiedade, pode gerar uma sensação de capacidade, pode gerar uma sensação de fracasso, pode gerar problemas de autoestima e de repente eu não me sinto capaz de fazer determinada coisa. Quanto menos eu entrar em contato, menos eu vou. Quanto menos eu lidar com aquela situação, mais medo eu vou sentir daquilo tudo, então eu vou me sentir fracassado, eu aumento o meu nível de estresse, então as consequências a longo prazo em relação à minha procrastinação, se ela é uma procrastinação crônica, só são consequências ruins. Apesar de eu acreditar que aquilo momentaneamente pode me gerar consequências positivas, a longo prazo eu tenho consequências ruins. Mas afinal, eu consigo ajudar aí o meu paciente a lidar com questões voltadas para procrastinação? Gente, se tem uma coisa que a terapia cognitivo-comportamental ela consegue aí ajudar é justamente nessas questões voltadas aí para procrastinação. Se a gente pensar bem, todas essas questões voltadas à procrastinação, ela está relacionada ao modo que a gente interpreta os nossos pensamentos. Então, nós interpretamos as situações de uma maneira que gera emoções negativas e por conta disso, para não lidar com essas emoções negativas, a gente aí acaba deixando tudo isso para depois. A partir do momento que a gente entende todo esse processo de regulação das emoções, a gente consegue sim lidar de uma maneira mais positiva com a procrastinação.